Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Para você que está aí conectado também conosco, no seu lar ou em algum lugar, que a graça e a paz do Senhor Jesus também esteja sobre o seu coração e sobre a sua mente, aleluia. Igreja, que presença gloriosa, podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, por já manifestar, Senhor, o que o Senhor quer aqui nessa noite. E que o Senhor venha continuar, Pai, pois estamos aqui, Senhor. Não estamos olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eis-nos aqui, papai querido. Igreja do Senhor Jesus, que o Senhor possa nessa noite falar com você, continuar falando, continuar trabalhando. Ele é um Deus que surpreende, né? Muitas vezes nós achamos que o Senhor só vai falar conosco durante um louvor ou durante algum momento e nós nos surpreendemos com Ele. E se você ficou ligadinho desde do comecinho, você já percebeu que antes mesmo de começar o culto, o Senhor já estava aqui. O Senhor já estava trabalhando no seu coração e na sua mente. Que possamos estar cada vez mais abertos para aquilo que o Senhor tem para nós, igreja. E quando nós nos reunimos juntos assim, temos o privilégio de ouvir a voz de Deus e também olhar para o nosso irmão e falar, uau, não foi somente eu que fui privilegiado, mas existem outros também que estão sendo privilegiados de ter uma direção, de ter um renovo, de ter uma restauração ou de ter uma salvação. Louvado seja Deus. Igreja, hoje eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Senhor falou no meu coração muito fortemente na semana passada. A semana passada eu não pude estar aqui presencialmente, estava com a minha mãe hospitalizada. E durante a semana passada o Senhor falou grandemente no meu coração através desta palavra. E eu creio que assim como Ele falou no meu coração, eu creio que Ele vai falar com você nessa noite. Mas para que isso aconteça, que você possa estar ligado. E não somente na minha voz, mas também naquilo que o Senhor quer falar com você. Se abra, tire todos os julgamentos, né? Fique em paz, fica com a sua mente em paz. Aquilo que você deixou para o lado de fora, aquieta seu coração, deixe o Senhor estar cuidando. Agora é um momento seu e dele, assim como tem sido nesses momentos de adoração. Agora também é um momento que o Senhor quer continuar falando com a sua vida, amém? Glória a Deus. Quero que você, meus amados, abra a palavra juntamente comigo no livro de Isaías. Isaías, capítulo 38. Glória a Deus. Isaías, capítulo 38. Talvez seja uma passagem que você já tenha ouvido, já tenha lido, mas eu quero juntamente com você ler. Se você puder, meus amados, esteja de pé para nós fazermos essa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor que está em Isaías 38. Eu vou ler aqui no meu. Se você não estiver com a sua Bíblia, pode estar olhando aqui que tem também para você acompanhar. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante, lembre-te, Senhor,
reconheço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Aleluia. Podeis assentar, meus amados. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Meus amados, aqui está uma palavra que, por algum motivo, talvez a gente queira que aconteça conosco. A boa parte, é claro. E talvez a gente queira que não aconteça, que é a parte ruim. Porque tem uma parte aqui, nesses versículos, que diz: e não foi uma pessoa qualquer que disse. O Senhor disse a Ezequias: certamente morrerás. Vamos fazer um pequeno resumo rapidamente de quem era o rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi um rei, e o pai dele foi um rei são antepassados de Davi, né? Vou ser bem breve aqui. E o pai dele foi um rei péssimo, idólatra, cheio de vontades próprias, egoísta, e só fazia a vontade dele. E com isso, no caso do pai de Ezequias, ele fez um reinado muito ruim. Mas quando Ezequias, aos 25 anos, ele começou a reinar, ele olhou para trás e disse: eu não quero que o meu Deus tenha aquilo que o meu pai ofereceu para ele, que era nada. Ele olhou para trás e disse: vou ser diferente. E foi assim com o rei Ezequias. Ele foi um rei diferente. Ele fez o que o pai dele em muitos anos não fez. Ele tirou toda a idolatria do meio do povo de Israel, ou seja, de Judá e Jerusalém. Ele chegou a tirar também, porque dentro da casa do Senhor, onde era oferecido, né, louvores e holocaustos ao Senhor, tinham sido colocados coisas imundas para deuses estranhos. Ele foi juntamente com seus sacerdotes e levitas e retirou tudo, fez uma limpeza incrível, restaurou toda a cidade para a adoração do Senhor. Aqui a gente já faz uma pausa para nós assim termos uma ideia. Será que nós, quando olhamos para trás, aquilo que os nossos pais já fizeram, de bom ou de ruim, será que nós estamos nos empenhando para dar o melhor para o Senhor? Ezequias foi aquele que realmente, ele arregaçou as mangas, meus amados. Ele não mediu esforços. Foi um rei que estava presente, fazendo aquilo que precisava. Não mediu esforços para que a casa do Senhor, para que Judá e Jerusalém estivesse edificada. Não em qualquer lugar e não em qualquer coisa, mas na vontade do Senhor. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Era o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E agora eu pergunto para você. Você hoje, quando olha para trás, você verdadeiramente se motiva em fazer aquilo que te apraz, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Será que
Porque a gente olha para trás e vê que o seu pai, a sua mãe, ou talvez os seus vizinhos, os seus amigos, não estão fazendo nada para o Senhor. Você também acaba não fazendo e se acomodando? Pois é, aqui existe um exemplo muito grande, que é do rei Ezequias, que ele não olhou para aqueles que vieram antes dele, mas ele se colocou diante do Senhor, temeu a Deus, porque o coração dele era voltado ao Senhor, e se colocou e fez tudo aquilo que precisava, e o Senhor era com ele, meus amados. Então, se na sua jornada, se você muitas vezes baquear e ficar olhando para a direita e esquerda, imaginando que, mas o que os outros vão falar, parece que eu não estou com força de caminhar, parece que a caminhada, a jornada, aquilo que Deus tem para que eu faça, parece ser pesado. Escute, teve um rei há muito tempo atrás que também estava da mesma forma que você. E aquele que tem toda a força foi com ele, e ele operou maravilhas, retirou toda a idolatria, e ali no seu reinado o povo servia ao Senhor. E este povo, ele era próspero, amados. Era um povo próspero, por quê? Porque o Senhor estava com ele. Escute, então não é em vão aquilo que você faz. Não é em vão quando você sofre por causa do Senhor. Ele está com você. E a prosperidade e a abundância do Senhor está com você. Porque você faz a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e agradável. Meus amados, mas por muitas vezes, nós chegamos na nossa caminhada, e talvez junto comigo, a gente olha e fala, uau, fiz alguma coisa, mas de repente, você imaginando que está no caminho do Senhor, fazendo aquilo que lhe apraz, acontece algo. Com Ezequias aconteceu isso. Ele se vê doente. Ele se vê com uma doença, e não é uma doença qualquer. O próprio Deus disse que era uma doença para a morte. Imagina você, se coloque na situação. De repente você se vê fazendo a obra, caminhando com o Senhor, fazendo aquilo que é colocado na sua mão, e de repente vem essa notícia: você vai morrer. Como você ficaria? Como eu ficaria nessa situação? E aí, não foi somente isso. O Senhor deu, antes mesmo de falar da morte, Deus deu algo, um recado muito especial, e é nisso que nós vamos trabalhar nessa noite, refletir nessa noite. Ele disse assim: põe em ordem a tua casa. Em algumas traduções diz: arrume a tua casa, porque certamente morrerá. Queridos, eu não sei para você, quando vem sobre isso, passa tantas indagações na nossa mente. Uai, esse Ezequias, esse rei Ezequias, ele fazia tudo, tirou tudo aquilo que precisava, fez tudo aquilo que o Senhor pedia, tirou toda a idolatria. Por que será? E aí aqui tem um segredinho. O Senhor diz, olha só: arrume a sua casa, põe em ordem a sua casa. Gente, isso denota, isso nos dá um entendimento que não era tudo que estava certo. Talvez na nossa caminhada acontece também isso. Estamos caminhando com o Senhor, aquilo que Ele fala para nós, a gente está nas nossas mãos, a gente se coloca, faz. Mas sabe, às vezes Deus precisa nos parar. Às vezes Deus precisa falar conosco um pouco mais achegado, um pouco mais na nossa dor, para que a gente ouça aquilo que Ele quer. Talvez, aqui eu estou conjecturando, mas talvez o Senhor tentou falar com ele de outra forma.
colocando para ele algumas coisas que ele precisava se acertar. Mas pela correria e pelo ativismo dele, ele não conseguia ouvir ao Senhor. E aí, neste momento de dor, e vamos ser bem francos, quando nós estamos doentes, pelo menos nós, assim, vou falar da gente mulher, né? Geralmente a gente não para. Então, quando a gente para, muitas vezes quando a gente está doente, quando não tem como, então a gente vai para a cama, então a gente para. E às vezes é ali onde Deus tem o tempo para falar com a gente. Mas será, meus amados, que nós precisamos verdadeiramente ter um tempo especial para que o Senhor venha falar conosco naquilo que nós precisamos arrumar, naquilo que nós precisamos nos organizar? E falando um pouco de organização, um pouco de casa, né? Quem gosta aqui de casa bagunçada? Pois é, casa bagunçada não se acha nada, né? Ela é feia, ela é desconfortável. Ninguém gosta de estar. E por muitas vezes, não é nem gostar de... Às vezes nem fica, né? Entra, não sei vocês, vou falar aqui com donas de casas, né? Quando a gente está com a casa um pouco bagunçada, não sei como que são vocês. Se eu sei que está um pouco bagunçada a minha casa, gente, eu não gosto nem de ficar dentro dela. Parece que me incomoda aquela bagunça. Então imagina o Senhor falando, arrume a sua casa. Então este lugar que o Senhor falou era feio, era desconfortável, não era um lugar onde a própria pessoa gostaria de estar. Agora, uma casa arrumada, ela é muito especial. E ela tem um toque tão bom, que ela não é somente uma casa, ela se torna um lar. Um lar de conforto, um lar agradável, um lar onde emana acolhimento, paz e amor. E é disso que o Senhor estava falando com Ezequias. Ezequias, você vai morrer. Então, antes mesmo de você morrer, Ezequias, arrume a sua casa. Bom, quando nascemos de novo, nós queremos a vontade de Deus, né? Obedecemos a sua palavra, oramos, fazemos a leitura para conhecimento de Deus e fazemos tudo o que está nas nossas mãos. Mas será que verdadeiramente nós, mesmo fazendo essas coisas, estamos arrumando naquilo que Ele quer? Ou simplesmente nós estamos já no nosso modo automático, não colocamos mais marcha em nada, estamos no modo automático e vamos seguindo a vida. Eu já faço as minhas orações. Eu já cumprimento o irmão. Eu já sou bonzinho. Então já está bom. Eu não preciso arrumar minha casa. Eu não preciso fazer mais do que isso. Será? Para alguém um pouco mais cuidadoso, um pouco mais, assim, com um olhar muito mais aguçado, o arrumar, ele requer isso. Um olhar mais aguçado, um olhar de mais de perto, um olhar em detalhes. E muitas vezes, nós queremos estar com o Senhor. Queremos sim fazer a vontade dEle, e Ele também se alegra com isso. Porém, meus amados, quando Deus nos dá essa parada, e fala, olha, dá uma olhadinha nisso que você precisa fazer. Olha, deixa o meu fogo cair para consumir aquilo que precisa. E a gente, não, deixa esse fogo aí só para aquecer, não queima não, Jesus. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer falar um pouco mais profundo com você. Deixa o Espírito Santo falar com você a ponto de você saber aonde você precisa arrumar a sua casa. Quais são os cômodos? Quais são as gavetas? Qual é o porão que Ele precisa estar junto com você? Sabe? Eu não sei vocês, mas por muitas vezes até dá preguiça de estar tão desarrumado, tão desorganizado o negócio,
que dá preguiça até de olhar e falar, nossa, eu vou ter que arrumar toda essa bagunça. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquele que gosta de ordem, porque um dia ele disse assim, haja luz, e somente pela tua palavra tudo se fez, tudo se organizou e foi feito. Este que é todo organizado, ele é no detalhe, ele está aqui, ele está aí, e ele pode te ajudar, meus amados. Então, naquilo que você precisa arrumar, o Senhor não te deixa sozinho. Isso é maravilhoso. Ele diz, o Senhor Jesus falou, que Ele iria para Deus, Ele iria preparar morada para nós, mas não nos deixaria sozinhos. Estaria conosco o Consolador, que estaria conosco nos auxiliando na caminhada. E é este mesmo Consolador que está aqui dizendo para mim e para você, ei, no que você precisa arrumar a sua casa? Arrume a sua casa. Deus, Ele tem sim movido através de nós para fazer muito, através das nossas capacidades que Ele tem nos dado, em dons e talentos. E isso é bom, meus amados. Às vezes a gente fala, existe uma leitura que às vezes a gente faz, de que pessoas que fazem muito para a obra são ativistas. Mas é mentira do diabo. Sabe por quê? Só é ativista quem faz por si mesmo. Mas se você faz pela motivação certa, que é fazer para Deus, você está caminhando na direção correta. E a palavra, ela é muito clara, que diz assim, lá em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque, olha só porque, aí quem está aí de boa e não está fazendo, olha o recadinho, porque na sepultura onde tu vais, e isso, gente, é para bom e para ruim, é para crente e para descrentes, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o tempo é já. O tempo é já de nós estarmos no Senhor. O tempo é já de nós estarmos arregaçando as mangas e falando, meu irmão, o que você está fazendo aí? Quer ajuda? Bora lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a obra do Senhor, porque Ele conta comigo e com você para fazer essa grande obra e o nome dEle ser glorificado. Meus amados, o Senhor, Ele coloca isso para nós. E é muito bom ver Deus se mover. As experiências que temos com Ele nos enche de esperança e fé. E temos assim, a certeza que estamos no Senhor. Com Ezequias não foi diferente. Ele viu a mão poderosa do Senhor derrotando o exército da Assíria. De modo sobrenatural, Ele livrou Judá. Eu não sei se você sabe dessa história. No reinado de Ezequias, existia um rei muito forte aqui no mundo. O Senaqueribe, é um nome meio esquisito. E esse rei da Síria, ele zombou, mas zombou e zombou. Não somente do rei Ezequias, mas como todo Judá, todo Jerusalém e sobretudo, sobre o Deus de Israel, o nosso Deus. Ele chegou a falar o quê? Esse Deus aí é que vai livrar vocês? Como assim? Outros deuses de outros lugares não foi forte o suficiente para te livrar? E esse Deus que vocês estão falando vão te livrar da minha mão? Pois não vão. E gente, olha, esse Deus que fez isso, Ele é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E sabe o que Ele fez, meus amados? Esse Deus maravilhoso e tremendo, que Ezequias obedecia e estava atento à sua vontade. Ele ouviu a oração de Ezequias. O profeta Isaías estava com ele. E ele chorou amargamente dizendo, Senhor, olha o que falam contra ti. Falam que o Senhor é um Deus qualquer. Vou estar parafraseando, nas minhas palavras. Não é isso, Senhor. O Senhor é o Deus de todos.
É o Deus poderoso, é aquele que pode qualquer coisa e pode vencer qualquer exército. E diante do que o rei Ezequias orou, Deus deu a resposta. E de modo sobrenatural, veio o livramento para Judá e para Jerusalém, meus queridos. Isso era um exército, imagina assim, 10 vezes mais, era mais, tá? Mas é que eu não lembro assim numericamente falando, mas mais de 10 vezes mais do que o exército que Ezequias tinha. Era impossível o rei Ezequias conseguir algo ali. Pois é, e através da oração e através de um coração obediente, o Senhor ouviu a esta oração e recebeu-la nos céus e de modo sobrenatural veio ao encontro de Judá e livrou todo o povo. E isso foi notório para todo mundo. Muitas nações começaram a conhecer o reinado de Ezequias por causa deste feito. Foi muito interessante isso. Foram muitas vitórias com o Senhor à frente, que Ezequias pôde desfrutar. Quando tudo parece que vai bem, algo acontece e tira do chão, né? Como aconteceu nesse caso com a doença. Agora, qual seria a sua reação, meus amados, se realmente o Senhor viesse nessa noite e falasse para mim ou para você: escuta, arruma sua casa, você vai morrer. Qual seria a sua resposta? Será que seria a mesma resposta que Ezequias falou? Mas Senhor, eu te obedeci, eu fiz tudo aquilo que o Senhor falou para eu fazer? Ou você iria falar: Senhor, pera lá, nossa, tem coisa aqui para eu arrumar, hein? Nossa, Senhor, tem muita bagunça aqui, não dá para me dar mais uns 10 aninhos? Não dá para dar mais alguns aninhos, que ó, a bagunça que está aqui. Só que Deus foi muito assim, ó. Ele falou: certamente morrerás. E foi ali aonde o próprio Ezequias começou a orar. E nessa oração fervorosa, ele disse: Senhor, eu vou estar lendo para vocês. 2 Crônicas 32, 24 a 26 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e deu um sinal. Mas não o correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém. E com grande ira, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Meus amados, o Senhor nos conhece não somente por aquilo que a gente faz. O Senhor nos conhece por aquilo que nós somos, por aquilo que eu e você é. Deus, Ele olhou para o coração de Ezequias e viu que talvez, por ele ter feito grandes coisas, o seu coração se exaltou, porque muitas nações estavam olhando para ele de forma diferente. Ele se achava, e o Senhor falou: há um só que merece toda a honra e toda a glória, e este é o grande eu sou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados, por muitas vezes nós caminhamos, temos vitórias em algumas coisas, ficamos tão felizes, falamos: uau, eu consegui. Mas nós esquecemos que se não fosse o Senhor, nem respirando nós estávamos. Por muitas vezes nós colocamos toda a conta boa para nós como crédito nosso. Afinal, eu tenho habilidades. Afinal, eu tenho dons. Afinal, eu sei falar, eu sei me relacionar, então sou eu.
arrume a sua casa. O Senhor nessa noite está nos pedindo, meus amados, Ele nos conhece. Não adianta a gente falar algo ou fazer algo para Ele imaginando que a gente pode se esconder nisso. Ele conhece o meu coração e o seu coração. E nessa noite, Ele não quer tirar, descortinar, para simplesmente você ficar ou eu ficar nua, sem cobrir. Existe alguém aqui nessa noite que quer cobrir os nossos pecados, que quer nos salvar, que quer nos regenerar, que quer nos salvar. Mas antes mesmo, nós precisamos saber aonde precisamos arrumar a nossa casa. Aleluia. Deus viu o coração de Ezequias e percebeu que ele tinha estado orgulhoso. Mas Ezequias se humilhou e Deus concedeu a ele mais 15 anos. Gente, que maravilha, né? Imagina eu e você, com a casa tudo bagunçada, com um monte de coisa pendente, falando: Senhor, espera aí, Senhor vir me buscar agora. Não vai dar não. Não, acho que eu não vou para o céu não. E aí Deus faz o seguinte, fala assim: ok, eu vou te dar pela sua humilhação, porque você se colocou no lugar onde você precisa estar, que é me servindo. Eu vou te dar 15 anos. Só que o Senhor não falou mais para ele para que seria esses 15 anos. E Ezequias fez aquilo que quis. Às vezes, o Senhor dá a mim e a você oportunidades. Vou fazer aqui um adendo. Por que eu falei que o Senhor falou muito comigo nessa palavra? Quando a minha mãe, ela estava hospitalizada, e o médico deu o veredito dele e falou assim: ainda bem que não é câncer. Eu olhei para a cara dele e falei: glória a Deus por não ser. Só que no mesmo instante, eu olhei para minha mãe, assim, no mesmo instante não, assim que o médico saiu, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, o Senhor está concedendo à senhora uma nova possibilidade de vida. Aproveite, aproveite, mãe. E nessa noite, meus amados, talvez não aconteceu nada diferente com você até agora, mas agora o Senhor está dizendo para você: você tem vida, e eu posso te dar muito mais vida, mas aproveite essa vida para fazer a minha vontade. Não esteja somente vivendo por viver. Não deixe somente a vida te levar. Você está aqui porque tem um propósito. Ele te chamou, Ele te resgatou. Jesus pagou um alto preço por você. Você é sim filho de Deus. É aquele que aonde está, o seu testemunho vale muito. Aonde você está, sua luz brilha. Então é por causa disso. Então, se você tem fôlego de vida, esquece o que você fez. Rosângela, mas talvez você nem sabe, eu não fiz coisas boas igual Ezequias. Eu fiz muitas coisas ruins, você não sabe do meu passado. Mas aquele que está aqui conhece você e te dá uma nova chance hoje, dizendo: vem, vem, eu tenho de graça a salvação. Mas para que isso aconteça, você tem que crer no meu nome. Aleluia. O Senhor está aqui, quer um concerto, igreja. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite, mas eu creio que o Senhor quer sim restaurar altares. O Senhor quer sim arrumar casas aqui nessa noite. Abra o seu coração. Não imagine que não seja com você. É com você mesmo que o Senhor quer falar. O tempo passa depressa. E o que precisamos fazer não pode ser para amanhã. Tem que ser hoje.
O seu arrependimento tem que ser hoje. O teu perdão tem que ser hoje. Senhor, mas o que eu vou fazer com a minha dor? O que eu vou fazer amanhã com aquilo se eu resolver te servir? Se eu resolver fazer a tua vontade? Aquele que está aqui garante que você vai ter sim vitória. Mas para isso obedeça. Tenha fé no Senhor. Faça aquilo que Ele te pede, meu amado, minha amada. Ezequias, após morrer, ele passou o reinado para o seu filho. Meus amados, quando o Senhor falou com Ezequias, e ele soube que ele tinha 15 anos, sabe o que ele fez? Ele continuou fazendo o que ele fazia. A Bíblia não relata, mas a gente tem algumas provas depois do que aconteceu. Ezequias fez simplesmente, ele continuou da mesma forma que antes mesmo de Deus falar que ele morreria, de ter dado a chance para ele. E isso está lá em Isaías 39, 2 Crônicas 32, 33, você vai ver ali a história de Ezequias, e ali fala que por ele ter tido grandes vitórias, os babilônicos foi lá visitar ele. E sabe o que ele fez? Ele chegou assim, falou assim: entra aí, vem ver aqui como está a comunidade Presença Plena. Olha, tem cadeiras muito lindas, tem um altar, uma plataforma maravilhosa, tem pessoas lindas e incríveis. Olha o que eu tenho. E os babilônicos olharam, ficaram super inspirados por ele e foi embora. Nisso veio o profeta Isaías. E olha, meus amados, às vezes nós só queremos escutar coisa boa, né? Dizendo: olha, você tem vitória. E você tem mesmo, porque o Senhor é com você. Mas antes, para você conseguir manter essa vitória, a sua casa precisa estar arrumada. Para você permanecer naquilo que Deus tem prometido para você, você precisa estar firme. Você precisa estar com valores alinhados à vontade de Deus. Por isso que Ele muitas vezes nos corrige. Por isso que muitas vezes Ele vem para nós e fala: filho, arrume a sua casa. E aqui o profeta fala, Isaías fala com Ezequias: olha, vou parafrasear, olha, você não tem jeito mesmo, Ezequias. Deus te deu mais 15 anos, e ao invés de você arrumar a sua casa, você está se exibindo com aquilo que Deus te deu. Você está somente desfrutando. E cadê aquilo que Deus falou para você fazer? Resumo da história aqui de Ezequias: ele morreu. Só que antes o profeta falou o seguinte: olha, existe algo que Deus quer falar com você, Ezequias. Os seus filhos serão levados cativos por esses mesmos que você deixou entrar dentro da sua casa. Esses mesmos que você colocou lá em cima serão aqueles que levarão os seus filhos e os seus descendentes como cativo, como escravos. E gente, olha a prova como Ezequias não estava nem aí. Sabe o que ele perguntou para o profeta? Perguntou assim: ei, Isaías, isso aí vai acontecer quando? Vai acontecer no meu reinado? E Isaías disse: não. No seu reinado, aquilo que o Senhor prometeu, que foi bonança e vitória, Ele vai continuar. Sabe o que Ezequias falou? Beleza, então vou continuar. Meus amados, quando nós só estamos nos preocupando com o nosso umbigo, esquecendo da nossa casa, esquecendo daqueles que estão ao nosso redor, coisas ruins acontecem.
Ezequias, ele realmente teve o seu reinado em paz, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor fez. Mas quando veio o seu filho Manassés, o seu filho foi um dos piores reis daquele lugar. Tudo quanto era coisa ruim, o seu filho fez. Isso é sinal do que? Ezequias não arrumou a sua casa. Meus amados, o que o Senhor está falando aqui nessa noite para nós. Ei, talvez na sua vida esteja tudo bem. Eu tenho sido com você, eu tenho te dado aquilo que você tem pedido. Você tem tido prosperidade, mas ei, quem virá após você? Quem estará seguindo os seus pés? Quem dará continuidade àquilo que você vai estar fazendo? Você está se preocupando? Você está olhando para a sua casa? Você está olhando para os seus filhos? Arrume a sua casa. E como a gente pode arrumar a casa para gerar um legado em Deus? Porque por muitas vezes, meus amados, é bom a gente viver bem. Mas eu não sei você, quando eu li isso eu me entristeci muito. Porque eu falei, Senhor, como assim? Que homem egoísta. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? Olha para você, arrume a sua casa. Senhor, que homem que não vê, é a casa dele, era o filho dele, se tornou um homem mau. Que horror. Arrume a sua casa, Rosângela. Meus amados, é hora de nós olharmos para dentro, para onde nós estamos e para aqueles que estão ao nosso redor. Como está? Como estão os seus filhos? Mães, pais, você tem direcionado no caminho do Senhor? Você pode, se hoje o Senhor te recolher, você pode dizer, Senhor, chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu fiz, Senhor. Ou de repente você vai se desesperar e ter medo da morte, porque não fez o que deveria ser feito. Arrume a sua casa. É hora de nós olharmos para dentro de nós, meus amados. E aí, sabe na onde começa? A faxina começa por nós mesmos. A faxina começa primeiro em nós, porque não tem como eu ajudar o meu filho, não tem como eu ajudar o meu esposo, não tem como eu ajudar a minha amiga, o meu amigo, o meu vizinho, os meus colegas, os meus irmãos, se antes mesmo eu estou desorganizada. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei nem por que eu estou aqui. E o que o Senhor quer nessa noite é que nós comecemos a reveja os seus valores. Eles estão alinhados na palavra de Deus? Você tem colocado aquilo que você tem feito verdadeiramente, está de acordo com a palavra? Se não está, meus amados, a hora é agora de você rever e falar, Senhor, a partir de agora, o que eu quero é a tua vontade. O que eu quero, Senhor, é que o Senhor tenha verdadeiramente aqui, ó, no meu coração, realmente essa chama que não se apaga nunca. É isso que eu quero. A faxina tem que começar por nós. Em Marcos 8:36 diz assim, meus amados: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta, meu amado? A gente ganhar coisas materiais. Talvez Ezequias, aí a conjectura, talvez Ezequias estava lindo, maravilhoso por fora,
Mas será que realmente ele tinha coisas por dentro que realmente levaria um legado para o seu filho? Comece a faxina pelo lado de dentro, que é por nós. Depois, meus amados, nós podemos fazer um ajuste. Ajuste depois que você conseguiu fazer aquilo que é necessário em você. E sabe, colocando aqui um parênteses, às vezes a gente fala assim, as nossas justificativas. Ai, Deus, eu estou tão fraquinho, por isso que eu não consigo fazer a tua vontade. Na real, vai orar, vai falar com Deus, vai ler a palavra. Comece a fazer aquilo que já é, muitas vezes, uma prática que muitas vezes você já ouviu. O que falta? Prática. Prática, meus amados. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, esteja neste lugar. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Senhor. O que o Senhor quer é que nós ajustemos a nossa família na vontade de Deus. Sabe? Uma família funcional é uma família que transborda em outras pessoas. Uma família saudável é uma família que caminha nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Quando nós caminhamos na vontade de Deus, é inevitável vir as bênçãos. Não é nem a gente que se esforça a vir pegar as bênçãos correm atrás de nós. Por quê? Porque é inevitável. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós estamos no caminho do Senhor, a nossa família também é ajustada. E você pode ajudar. Por muitas vezes, eu tenho 2 filhos, e os 2 filhos meus, uma já é, os 2 já são adultos, né? Eu falo que a Camila tem 18, é jovem, né? O Guilherme também é jovem, mas já são todos adultos. Mas ainda assim, meus amados, eu posso ajudar eles. Não é porque o seu filho cresceu que você não pode ajudá-lo em conselhos, ajudá-lo em oração, a colocar ele, né, naquilo que o Senhor, nos seus joelhos quando você ora. Você, filho, como que você pode ajustar a sua família? Obedecendo seus pais. Mas meu pai enche o saco, a minha mãe enche o saco. Mas ela é a autoridade de Deus aí na sua casa. E se ele ou ela estiver fazendo algo contrário ao que Deus fala, aí sim, você pode fazer alguma coisa. Caso contrário, é abaixar a cabecinha, falar: Senhor, me ajude neste fardo. E logo, pela obediência, o Senhor vai dar a vitória para você. Mas filhos, sede obedientes aos seus pais. Ajuste a sua família. É desse modo que você vai arrumar toda a sua casa. Agora, algo importante. Não troque o legado pela herança. Parece que é igual. Legado e herança não é igual? Não. Os bens físicos não é maior que o espiritual. Herança, nós deixamos para as pessoas. Legado, nós deixamos na pessoa. Será que nós, como pais modernos e pós-modernos, nós queremos deixar herança ou legado? Gente, nós temos que estar atentos. Redes sociais, mídias estão nos engodando, dizendo que nós temos que dar o melhor para os nossos filhos. Mas quem sabe o que é melhor é o nosso Deus. E o que Ele diz que nós precisamos é do amor dEle.
que está no seu Filho Jesus Cristo. Quem não tem o Filho não tem o Pai, não tem o amor. O maior legado é nós termos o Filho. O nosso maior legado, pais que estão aqui nessa noite, é você colocar o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é o caminho. Não é você falar assim, ó filho, vai aí nesse caminho aí de Jesus, ó, que é bom. Não. É você ir no caminho. E junto com você, você galgar com o seu filho. É ser o exemplo dele. É ele verdadeiramente olhar para você e falar, mãe, pai, eu vejo Jesus em você. Mãe, pai, as suas ações são como de Deus, como de Jesus. Meus amados, o que vale, como eu coloquei aqui o versículo de Marcos, o que vale a gente ganhar todo o dinheiro do mundo, mas de repente a gente ver o nosso filho indo para o inferno, sendo mal. Arrume a sua casa. Você tem influência sobre os seus filhos. E esses filhos, eles poderão perpetuar algo de bom ou algo de ruim. E sabe quem escolhe isso, meu amado, minha amada? Sou eu e é você. Quando nós arrumamos a nossa casa, nós deixamos organizado. E a arrumação é segundo a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos nos organizar a ponto dos nossos filhos levarem a boa semente que é o Evangelho de Cristo. E sabe o que acontece? Não somente a sua casa, mas outras casas serão impactadas em ver o Senhor ali, em ver a prosperidade de Deus naqueles lares. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos, levantar aqui, arregaçar as mangas. Se precisar pôr luvinha, não tem problema. Mas vamos arrumar a nossa casa. Vamos arrumar a nossa casa. E o que o Senhor pede nessa noite, vocês podem se levantar em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor já vir aqui. Já estou encerrando. O que o Senhor pede nessa noite para nós, meus amados, é para que nós comecemos então com a nossa faxina. E sabe, eu não sei vocês, mas eu tenho uma certeza que em algum momento eu vou morrer. Isso é fato. Pode ser agora, daqui 10 minutos, daqui 1 ano, 10 anos, enfim. A minha casa precisa estar arrumada. E eu não posso esperar 10 anos para fazer isso, porque eu não sei quando o Senhor virá para me buscar. Então o tempo é agora. O tempo é agora. E eu faço um convite para você, meu amado, minha amada que está aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. E talvez você esteja aí no seu lugar falando, nossa Deus, eu vim imaginando que eu ia receber uma bênção. Pois é, você recebeu a maior bênção. Porque a bênção que você está esperando, primeiramente, precisa ter uma pessoa organizada. Uma pessoa que saiba fazer algo com aquilo que Deus quer te dar. Então, arrume a sua casa. Como diz lá em Isaías, alargue até mesmo as suas tendas, para que aquilo que o Senhor tem para a sua vida venha, e venha com abundância. Mas antes disso, o Senhor não quer te dar para simplesmente daqui 1 ano, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, isso simplesmente acabar. O que Ele quer te dar é um legado. O que Ele quer te dar é para a eternidade. E se talvez hoje você está sentindo aí no seu coração,
eu não tenho esse legado, o Senhor ainda não falou na minha vida, ou talvez eu deixei os caminhos do Senhor e eu não consigo mais voltar, e por isso a minha casa está toda desorganizada. Ei, hoje é o momento de você organizar. Se arrependa, não tem problema. Quem vai ver é só você e o Senhor. E o que Ele quer nessa noite, com muito amor, arrume a sua casa, para que você e a sua família sejam prósperos aqui nesta terra. O Senhor, Ele tem um propósito por isso. Ele não quer que você seja próspero, abundante na sua vida por simplesmente ser. Ele quer que você seja próspero e abundante para que o nome dele venha a ser glorificado, para que vidas venham se render aos pés dele e dizer como aquelas nações falaram para Ezequias: este é o Deus verdadeiro, este é o Deus de todos os deuses. Mas para que isso aconteça na sua e na minha vida, precisamos deixar o Senhor arrumar a nossa casa. Se comprometa agora. Eu não sei se você está aí junto da sua família. Se você está, dê a mão a ela agora. Se comprometa com ela agora neste momento. Zé Hilton, vem cá. O Guilherme, eu não sei se ele pode vir aqui. Se comprometa agora com a sua família e fala para ela: eu vou te ajudar nas suas dificuldades, nos seus desafios. Eu vou ser aquele que vai ser a sua mão forte. Meus amados, o Senhor quer famílias restauradas. E sabe como e quem Ele escolheu para isso? Eu e você. Aleluia. Oh Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Aleluia. O Senhor diz em Salmo 112, 1 e 2: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Aleluia. A sua semente será